Olá a todos, espero que estejam todos animados para a nossa próxima disciplina, que é a disciplina de Geometria Analítica. Nessa disciplina nós vamos estudar novamente ponto, reta e plano, só que agora com um enfoque diferente. Nós vamos tratar esses entes geométricos utilizando expressões analíticas, ou seja, expressões algébricas. Vamos representar agora o ponto, a reta e o plano através de equações. Vamos usar também pares ordenados e para isso nós precisamos do sistema cartesiano. Então eu gostaria de lembrar com vocês o que nós já aprendemos de sistema cartesiano. Então o sistema cartesiano, ele é um sistema formado por duas retas que são perpendiculares entre si. A essa reta nós chamamos de eixo X, ou seja, uma reta eixo X, e aqui o eixo Y. O ponto, que é o primeiro ente geométrico que nós vamos estudar, ele é facilmente representado nesse sistema cartesiano. Então, todos já sabemos fazer isso, então a gente lembra, né? É fácil a gente representar utilizando o que nós chamamos de par ordenado. Então, nós temos aqui um ponto no sistema cartesiano. Esse ponto, ele tem uma coordenada no eixo X e uma coordenada no eixo Y. Bom, então nós podemos dizer que esse ponto, o ponto P, ele pode ser representado pelo par ordenado AB. Par ordenado AB. Bom, no sistema cartesiano, nós sabemos que ele divide o plano em 4 quadrantes. Nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Bom, alguns exemplos para a gente poder relembrar sobre como representar o ponto no sistema cartesiano. Então, por exemplo, se eu quiser representar o ponto de coordenadas, ponto P, de coordenadas 1, menos 2, o que essa representação me diz? Que o ponto, ele tem a primeira coordenada igual a 1 e a segunda coordenada igual a menos 2. Então, a primeira coordenada é representada no eixo X. Então, aqui seria o 1, né? Aqui seria o menos 2. Preciso aumentar um pouquinho esse sistema cartesiano. Vamos aumentar um pouquinho o sistema cartesiano. Não é tão fácil. Vamos aumentar o sistema cartesiano aqui. Vamos prolongar esse sistema cartesiano. Para a gente marcar o menos 2. Bom, tá aí. Então vamos lá, ali é o 1. E aqui seria então o menos 2. Menos 2. Para a gente representar, nós precisamos então
passar pelo menos 1, uma paralela ao eixo Y, e passar pelo menos 2, uma paralela ao eixo X. O ponto 1, menos 2 seria esse encontro esses dois segmentos aqui. Bom, esse é o ponto P. Bom, o ponto 0, 0 seria a nossa origem do sistema cartesiano. E onde seria representado o ponto A de coordenadas 0, 4? Vamos pensar. Bom, se o ponto tem a primeira coordenada igual a 0, é porque ela não vai nem para a direita nem para a esquerda. Se a segunda coordenada é 4, então nós vamos facilmente conseguir encontrar esse ponto localizado a 4 unidades para cima aí da origem sobre o eixo Y. Se eu tenho no sistema cartesiano agora 2 pontos e eu quero determinar a distância entre esses pontos, como que seria para determinar a distância entre 2 pontos no sistema cartesiano? Distância entre os pontos. Então, suponha que você tem um ponto aqui, o ponto A, de coordenadas x0, y0, e agora você tem um ponto B de coordenadas x1, y1. A distância entre esses 2 pontos é exatamente o tamanho do segmento que une os 2 pontos. A distância entre esses 2 pontos seria esse segmento aqui, o tamanho desse segmento aqui, que une os 2 pontos. Então, como que nós vamos tratar isso analiticamente? É fácil. Se vocês observarem, aqui nós podemos construir um triângulo retângulo, onde essa distância, ela é, na verdade, a diferença entre essas coordenadas, ou seja, essa distância, ela vai ser x1 menos x0. E essa outra distância, ela vai ser a diferença entre essas duas coordenadas. Daqui até aqui é y1, daqui até aqui é y0. Então, aqui ela vai ser y1 menos y0. E aí nós vamos lembrar do teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa, que nesse caso é d ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a distância, o tamanho b, que é a distância entre os pontos A e B, ao quadrado, é igual a diferença. É igual a diferença x1 menos x0 ao quadrado mais y1 menos y0 ao quadrado. Bom, aqui nós temos a distância ao quadrado. Para a gente encontrar a distância, basta então tirar a raiz quadrada desse número, considerando apenas a solução positiva, porque na verdade nós estamos tratando de distância. Isso é medida, então nós temos de utilizar positivo. Bom, dessa forma nós podemos calcular a distância entre 2 pontos, sabendo as coordenadas desses 2 pontos. Então, facilmente, a gente pode utilizar essa expressão para um exemplo. Exemplo, se eu quero calcular a distância entre os pontos
distância. Eu quero calcular a distância entre os pontos. P de coordenada menos 4, 5. E o ponto Q de coordenadas 2 menos 3. Aplicando essa fórmula, eu teria que a distância... Então, aqui, ó, nós podemos perceber que nós temos aqui. Nós podemos dizer que esse é o x0 e esse é o y0. Esse seria o nosso x1 e esse é o nosso y1. Então, a distância seria raiz quadrada daquela diferença. Ou seja, 2 menos o menos 4 ao quadrado, mais menos 3 menos o 5 ao quadrado. Então, agora é só fazer as continhas e nós vamos ver que a distância entre o ponto P e Q vai ser igual a 10 unidades de medida. Bom, então, facilmente, o que nós já aprendemos até agora? Relembramos que um ponto, ele é representado por um par ordenado, onde a primeira posição é representada no eixo X e a segunda posição representada no eixo Y. Bom, se eu tenho as coordenadas de dois pontos, eu consigo facilmente achar a distância entre esses dois pontos utilizando essa expressão. Mas de onde veio essa expressão? Essa expressão veio do Teorema de Pitágoras. Então, facilmente, se você não lembrar dessa expressão, basta você representar, montar o triângulo e lembrar do Teorema de Pitágoras. Bom, aqui nós temos um exemplo que fica claro aí como que você vai utilizar o sistema cartesiano para determinar a distância entre dois pontos. Bom, e se a gente quiser agora, dados os dois pontos, determinar o ponto médio entre esses dois pontos? Como que nós podemos fazer para determinar o ponto médio entre esses dois pontos? Então, vamos apagar. Agora eu tenho, na verdade, dois pontos A e B. Vou marcar esses pontos aqui novamente. Tem aqui um ponto A, tem aqui um ponto B. Ponto A de coordenadas x0, y0, e o ponto B, de coordenadas x1, y1. Então, nós já vimos, nós temos aqui um segmento entre esses dois pontos. Segmento aí entre os dois pontos. E eu quero determinar um ponto médio. O que é ponto médio? É o ponto que está à mesma distância de A e à mesma distância de B. Então, eu teria aqui um ponto médio, M. É claro que se ele é ponto, nós temos também o quê? A coordenada x do ponto M e a coordenada y do ponto N. Vamos mudar isso aqui? Vamos dizer o seguinte, que as coordenadas do ponto A e do ponto B, ao invés de ser x0, y0, x1, y1, nós vamos chamá-los de x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B. Bom, como que eu encontraria as coordenadas do ponto médio? Então, o ponto M, que é o ponto médio, ele tem coordenadas xm, y, m.
Observe que a coordenada x, ela está entre x de A e x de B exatamente no ponto médio desse segmento. Da mesma forma acontece com a coordenada y. Então eu posso dizer que o valor da coordenada x de m é a média entre esses valores x de A e x de B. Como que a gente encontra a média? Eu somo e divido por 2. Quem que é o y de m? Eu somo, no caso aqui a coordenada y, e divido por 2. Somo e divido por 2. Bom, então fica fácil. Vamos ver um exemplo? Suponha que o meu ponto A seja o ponto 1, 2. E o meu ponto B seja o ponto 3, 5. Qual seria, então, o meu ponto médio? O ponto médio entre A e B. Qual seria o ponto médio entre A e B? Nós teríamos, então, o seguinte. O x desse ponto médio, ele é x de A que vale 1, mais x de B que vale 3 dividido por 2. Isso, ou seja, ele vai ser igual a 2. O y desse ponto médio, ele vai ser o y de A, que vale 2, mais o y, nem precisa desse parênteses, o y de A que vale 2, mais o y de B que vale 5, dividido por 2, ou seja, 7/2. Na verdade, é 3,5. Então, quem seria o ponto médio? Seria o ponto de coordenadas 2, 7 sobre 2, ou seja, 3,5. Então, facilmente, nós já aprendemos como representar um ponto, nós já aprendemos distância entre dois pontos e como calcular o ponto médio do plano. Bom, um outro probleminha. E se eu, agora, tivesse 3 pontos no plano? Ou seja, eu tenho 3 coordenadas. Eu tenho o ponto A, de coordenadas x de A, x, y de A. Eu tenho o ponto A, de coordenadas x de A, y de A. Então, ponto A, de coordenadas x de A, y de A. Tem o ponto B, de coordenadas x de B, y de B. E tem agora um terceiro ponto, que seria o ponto C. O ponto C de coordenadas x de C, y de C. Bom, pessoal, vocês viram que eu desenhei esses 3 pontos já alinhados. A pergunta é, se eu tiver as coordenadas dos pontos A, B e C, como que eu sei se de fato esses pontos estão alinhados, ou seja, eles podem ser representados sobre uma mesma reta? Facilmente, nós conseguimos fazer isso trabalhando com a tangente do ângulo. Dá para a gente entender que, se os pontos de fato estão alinhados, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Esse ângulo aqui
Ele tem que ser o mesmo desse ângulo aqui. Então, estabelecendo algumas relações aí, trabalhando com essa questão que o ângulo é o mesmo, então a tangente é a mesma, nós chegamos a uma conclusão de que o determinante formado pelas coordenadas do ponto deve de ser igual a zero. Bom, aí vem algumas coisas novas. O que seria determinante e como que eu monto esse determinante? Então, vamos ver. A condição de alinhamento desses pontos, ela vai ser dada por um determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos dados. Então, o determinante, a notação dele seriam 2 barras, e eu já vou explicar depois como que a gente faz o cálculo dessa operação. E nas linhas, nós vamos colocar as coordenadas dos pontos. X de A, Y de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C, e a última coluna, ela é completada com 1, porque no caso nós estamos trabalhando no plano, então os pontos só têm 2 coordenadas. Bom, a condição é que esse determinante seja igual a zero. Bom, mas como que eu calculo o determinante? Então, nós vamos utilizar o que a gente chama de regra de Sarri. Então, vamos abrir um parênteses aqui e vamos entender como que eu calculo o determinante. Então, aí vem a perguntinha: como calcular determinante? Como que eu calculo esse determinante? Então, vamos entender. O determinante, ele é muito tranquilo de calcular. Então, nós temos a seguinte regrinha aqui, ó. Suponha que eu tenha de calcular o determinante desses valores. 0, 2, 1, menos 3, 1, 1, 4, 5, 1. Primeira coisa para calcular o determinante é dobrar as 2 primeiras colunas. Então, eu vou escrever aqui de novo: 0, 2, o menos 3, 1, e o 4, 5. Aí, eu vou fazer a seguinte multiplicação. Eu vou pensar nas diagonais principais. O que são as diagonais principais? São essas aqui, ó, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Então, nós vamos fazer o produto das diagonais principais. Então, nós teremos o seguinte, ó. Vou multiplicar. Ó, aqui nós temos a primeira diagonal principal. O que eu tenho aqui? Eu vou ter 0 vezes 1 vezes 1. O que isso vai dar? Vai dar igual a 0. Vou somar com o próximo produto, que vai ser 2 vezes 1 vezes 4. Então, 2 vezes 1 vezes 4. Isso dá o quê? Mais 8. E vou somar com o último aqui, que vai ser o quê? 1 vezes menos 3 vezes 5, que é igual a menos 15. Bom, eu fiz o produto do que a gente chama de diagonal, na direção da diagonal principal. Agora eu vou fazer o produto na direção da diagonal secundária, ou seja, agora voltado para esse lado aqui, ó. Só que esse produto aqui,
eu tenho de multiplicar por menos 1. Então, aqui eu multiplico e mantenho o sinal. Aqui eu multiplico e inverto o sinal. É assim que a gente calcula a operação. Então, eu vou somar, continuar somando, só que agora eu vou multiplicar por menos 1 todos esses resultados. Então, seria 1 vezes 1 vezes 4, aqui, né, ó. Isso seria mais 4. Só que agora eu vou multiplicar por menos 1. Então, ao invés de ser mais esse número, vai ser mais esse número aqui multiplicado por menos 1. Eu somo agora novamente com esse outro produto aqui, que é 0 vezes 1 vezes 5, multiplicado também por menos 1. Nesse caso não faz diferença, porque o resultado aí é o 0. E somo agora com a última coluna, que seria 2 vezes menos 3 vezes 1, o total seria menos 6, só que como eu multiplico por menos 1, dá mais 6, então vai ser menos aquele número, que é o quê? 2 vezes menos 3 vezes 1. Então, observe que o processo, embora quando a gente escreva, ele fica um pouco complicado, mas ele é muito simples, eu só preciso prestar atenção nos sinais. Vamos fazer uma outra operação um pouco mais rápido para a gente poder ver como é fácil encontrar esse determinante e definir se esses pontos estão alinhados. Então, na verdade, se eu fizer essa conta aqui, ó, essa conta, ela vai ser igual a menos 5. Observe que esse determinante, ele é diferente de 0. Então, eu já posso concluir, o que eu posso concluir disso aqui? Se eu pegar os pontos com essas coordenadas aqui, ó, os pontos 0, 2, menos 3, 1, e o ponto 4, 5, esses pontos não estão alinhados. Não estão alinhados. Por que que eles não estão alinhados? Pois o determinante, ele foi o quê? Diferente de 0, e ele deveria ser igual a 0. Eu quero fazer mais um exemplo, quero calcular mais uma vez um determinante com vocês, para vocês perceberem o quanto é fácil o cálculo desse determinante, sem a gente precisar ficar escrevendo essa expressão. Na verdade, a gente faz esses cálculos bem rapidinho aqui, inverte os sinais que devem ser invertidos e soma para a gente ver o resultado. Então, vamos ver bem rapidinho um outro exemplo. Vamos ver bem rapidinho um outro exemplo. Utilizando. Na nossa lista de exercícios, na página 34, unidade 2, então, na página 34, nós temos um exemplo. Nós podemos pegar um exemplo para verificar se os pontos estão alinhados. Então, vamos ver se eu acho um exemplo aqui rapidinho. Vamos pegar o exercício B, a letra B da seção 4 e 5. Então, na página 34, seção 4 e 5, letra B. Olha só, o exercício diz o seguinte: verifique se os pontos A, de coordenadas menos 1, 3, ponto B, de coordenadas 2, 4, e o ponto C, de coordenadas menos 4, 2, estão alinhados.
Então a pergunta é, esses pontos com essas coordenadas, quando você colocar no sistema cartesiano, será que eles estão sobre uma mesma reta? O que eu faço para determinar isso? Eu monto o meu determinante onde as linhas são exatamente as coordenadas desses pontos. Então vai ser menos 1, 3, 2, 4, menos 4, 2. Observe que não importa a ordem que você coloca, se o A é primeiro, se o B é... Isso não vai importar. O resultado do determinante não vai modificar pela forma que é o processo do cálculo da operação. Então agora aqui nós temos de completar a nossa terceira coluna com 1. Bom, para calcular o determinante, o que nós fazemos mesmo? Usando a regra de Sarri, nós vamos dobrar as duas primeiras colunas, ou seja, nós vamos copiar novamente as duas primeiras colunas. E aí nós vamos pensar na nossa diagonais secundárias. Então, ó, aqui nós temos uma, aqui nós temos a outra, aqui nós temos, aliás, principais, né? As três principais, e vamos fazer o produto. Essas diagonais principais a gente sempre mantém positivo. Ou seja, o número aqui sempre vai ser positivo. As diagonais secundárias, o que a gente faz com elas? A gente calcula e multiplica por menos 1. Então aqui, ó, esses valores, eles ficam multiplicados por menos 1. Então, nós vamos ter menos, menos e menos. Aqui, mais e mais. Bom, então vamos lá. Menos 1 vezes 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1 menos 4, menos 12. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Então, como aqui nós estamos na diagonal principal, esses valores são mantidos, esses sinais são mantidos. 1 vezes 4 menos 4, menos 16. Menos 16 vezes esse menos, fica mais 16. Menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2. Vezes esse menos, fica mais 2. 3 vezes 2 vezes 1, mais 6. Vezes esse menos, fica menos 6. Então, o que é o determinante? Vai ser menos 4, menos 12, mais 4, mais 16, mais 2, menos 6. Então, fica menos 4, menos 12, menos 16. Com mais 16, 0. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Ou seja, o determinante, que seria esse valor aí, ele é igual a 0. Qual é a conclusão, então? Os pontos A, B e C, A, B e C estão alinhados. Estão alinhados. Ok? Bom, então isso é a nossa primeira aula. Facilmente nós conseguimos gravar nessas fórmulas. Nós aprendemos agora, até agora, a distância entre os pontos, calcular o ponto médio e verificar quanto que esses pontos estão alinhados. Muito bem. Bom, para terminar, para a gente finalizar, eu quero finalizar com vocês trabalhando um pouquinho com área. Se eu tenho agora 3 pontos que não estão alinhados, 3 pontos não alinhados no sistema cartesiano, por exemplo,
Aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B, aqui eu tenho ponto C. Eles não estão alinhados. Claramente, o determinante vai ser diferente de zero. Por quê? Porque quando o determinante ele é zero, os pontos eles são alinhados. Então, aqui claramente esses 3 pontos, nós já podemos dizer que eles são diferentes, que o determinante aqui é diferente de zero. Então, vamos supor XA, YA. Ponto B, XB, YB. O ponto C, XC, YC. Observe que agora eu posso pensar em um triângulo formado por esses 3 pontos que não estão alinhados. Então, eu tenho aqui esse segmento, daqui para cá esse, daqui para cá eu tenho esse. Tá? Será que é possível a gente calcular a área desse triângulo formado por esses 3 pontos? Ou seja, eu quero calcular a área desse triângulo formado por esses 3 pontos, essa área aqui, ó. Será que é possível calcular essa área? Utilizando expressões, ou seja, de forma analítica? Bom, eu digo para vocês que é. Então, o que nós vamos ver agora é o cálculo da área desse triângulo aí, do triângulo ABC. Não sei se vocês lembram que para a gente calcular a área, nós precisávamos da base e da altura do triângulo. Só que aqui agora, a gente pode fazer esse cálculo utilizando as coordenadas desses pontos e novamente nós vamos utilizar o determinante. Observe que, se esses pontos, a gente já consegue definir se esses pontos estão alinhados ou não. Nós sabemos que eles não estão alinhados. Então, o determinante formado por essas coordenadas, ele vai ser o quê? Diferente de zero. XA, Y de A. XB, Y de B, XC, Y de C. Então, esse determinante ele é diferente de zero. Isso é certeza porque os pontos estão desalinhados. Bom, a área que nós vamos chamar de S do triângulo ABC, ela é dada pela seguinte fórmula. É a metade desse cálculo aí, desse determinante. Ou seja, é a metade dessa conta aí. Isso aí não é um número, isso aqui é um número. Isso é um número. A metade desse número. E depois, mais na frente no nosso curso, nós vamos entender por quê disso aí. Só que essa conta, ela pode ser um número negativo. Não existe área negativa. Então, o que que a gente faz? A gente toma essa conta aqui em módulo. Por isso que tem 2 barras aí no material de vocês. Essas 2 internas é da própria operação de determinante. E essa aqui significa que você vai tomar esse número, que pode ser negativo, em módulo. E assim você tem a área do triângulo definido aí por esses 3 pontos. Bom, vamos novamente fazer um exercício da seção 4 e 5. Vamos fazer o exercício E, da letra E, da seção 4 e 5, para a gente finalizar a nossa primeira aula. Então, nós temos aqui, seção, a página novamente, 34, seção 4 e 5. Seção 4 e 5. Bom, o que que ele diz? Ele me dá um sistema
dá um ponto, 3 pontos. Os pontos são, ponto A, é o ponto de coordenadas 3, 6, é o ponto de coordenadas 3, 6. O ponto B é um ponto de coordenadas 1, 2. E o ponto C seria o ponto de coordenadas 5, 1. Ele está dizendo que esses pontos formam um triângulo. Então, se a gente for marcar esses pontos aqui, seria interessante que a gente tivesse certinho aqui as coordenadas, mas vamos tentar fazer aqui mais ou menos certinho. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós teríamos aqui o ponto 3, 6. O ponto 3, 6. Aqui nós teríamos o ponto 1, 2. Ponto 1, 2. Vamos apagar essa pontinha aqui. Aqui nós teríamos o ponto o próximo ponto, que é o ponto 5, 1. Então, x é 5 e o y é 1. Mais ou menos nós teríamos isso aqui. 5, 1. Aí. Tem os defeitinhos aí, mas dá para a gente entender. Esse é o ponto. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B, 1, 2. Esse é o ponto C. Então, dá para perceber mesmo sem calcular o determinante que esses pontos estão desalinhados, ou seja, o determinante deles é diferente de zero. Pessoal, é importante que o determinante seja diferente de zero, porque senão eu vou ter uma área igual a zero. Que a área, vocês mesmos lembram, ela é a metade daquele determinante tomado em módulo. Então, aqui, para montar, eu teria 3, 6, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1. Lembrando que essas coordenadas aqui, essas duas primeiras colunas, são as coordenadas dos pontos. E essa terceira coluna, ela é completada aí com 1. Bom, o que nós queremos calcular usando essa fórmula? Utilizando essa fórmula, nós vamos calcular a área do triângulo. Então, vamos montar o triângulo aqui. Cadê o triângulo? Vamos enxergar esse triângulo aqui. Vamos unir esses pontos. Então, nós temos aqui o triângulo ABC, mais ou menos assim, né? O triângulo ABC. Teremos que calcular essa área aí. Vamos lá, então. Facilmente, a gente pode dizer que isso vai ser meio. Eu sugiro o seguinte, em vez de a gente fazer isso, vamos calcular primeiro o determinante. 3, 6, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 1. Para calcular esse determinante pela regra de Sarri, nós vamos dobrar copiar novamente as colunas. Primeira e segunda. Então, nós vamos ter o seguinte. Ó. Nós vamos ter aqui na primeira, nós vamos pensar inicialmente nas diagonais principais, no produto das diagonais principais, e aí nós temos essa, né?
essa e essa. Esse sinal aqui, ele é mantido, com mais, né? Opa! Mais. Esse sinal, esse produto é mantido. Então, vamos fazer 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 vezes 1 vezes 5, 30. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E agora vamos pensar no produto da diagonal secundária. Ou seja, naquelas que têm a mesma direção da diagonal secundária. Lembrando que agora eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. O resultado deve ser multiplicado por menos 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó, menos e menos. Então, vai ser 1 vezes 2 vezes 5, 10, menos 10. 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. 6 vezes 1 vezes 1, menos 6. Então, nós temos o seguinte, quanto que seria esse determinante? 36 mais 1, 37. Então, vai ser 6 menos 6 foi, né? Vamos cortar aqui já. Ficou 31 menos 13. Isso é, eu não errei nenhuma conta. 31 menos 13, 3 para 9, 8, vai 1, 18. Correto? Bom, mais 18. Então, o que seria a área desse triângulo ABC? A área é meio, vamos conferir essas contas depois, do módulo de 18. 18, o módulo de 18 é 18, sobre 2, então é 9. A área, então, aí é 9. Bom, agora, de fato, nós chegamos no final da nossa aula, finalizando aí. Nós aprendemos hoje ponto, coordenadas de um ponto, as coordenadas retangulares que nós já sabíamos, como calcular a distância entre os pontos. Então, qual que seria a fórmula da distância entre os pontos, como calcular o ponto médio, como calcular ou verificar se esses dados 3 pontos eles estão alinhados, e também calcular a área de um triângulo formado por 3 pontos que não satisfazem a condição de alinhamento. Bom, com isso nós encerramos a nossa unidade 2 e a próxima aula nós vamos estudar o próximo ente geométrico, que é a reta. Até lá!